Oi, professor, tudo bem? Hoje eu irei falar um pouco sobre o que você precisa saber sobre como dar o feedback ao seu aluno. Aqui no perfil eu já fiz várias postagens sobre a importância do feedback para a motivação do aluno. O feedback nada mais é do que as mensagens que o professor fornece ao aluno sobre o desempenho e a capacidade dele. E aqui pode entrar, por exemplo, um simples elogio, até mesmo uma mensagem mais detalhada sobre como o aluno está realizando, como ele está se saindo naquela tarefa. Em relação à motivação, então, em termos motivacionais, existe uma diferença quando o professor só faz um simples elogio e quando ele dá uma instrução, uma direção e uma avaliação da tarefa do aluno. Imagine a seguinte situação. Você, por exemplo, percebe que o seu aluno cometeu algum erro na tarefa. Como é que é o seu feedback? É do tipo, você chegando para ele dizendo, como você pôde errar isso? Eu já te expliquei 1 milhão de vezes o conteúdo. Ou é do tipo, vamos entender o que você errou, vou te ajudar. Então, quando nós analisamos esses dois tipos de feedback, podemos perceber que no primeiro nós passamos uma mensagem de que o aluno, ao cometer um erro, esse erro é algo muito culposo, é como se fosse algo proibido, que não pode acontecer. Porém, nós sabemos que não existe um desenvolvimento do aluno sem ele cometer erros. Então, faz parte do processo de aprendizagem. Pelo menos é assim numa visão mais construtivista do ensino. Então, é uma forma construtivista de que ele é interpretado dessa forma, que ele faz parte do processo. Mas não é só isso. Esse tipo de feedback tem uma influência muito grande na motivação do aluno, negativamente nesse caso. Tente se colocar na posição do aluno. Ele cometeu um erro. Aí a tendência dele é diminuir o sentimento de capacidade e também a sua motivação. Aí vem o professor e diz esse tipo de mensagem. Como é que ele vai se sentir? Vai se sentir feliz, entusiasmado? Vai se sentir instigado para procurar a solução? Dependendo do aluno, sim, mas na maioria vai adotar um sentimento de culpa negativo e vai se sentir ansioso. Então, é um sentimento ruim para a motivação e esse sentimento ele interfere na motivação. Então, esses sentimentos, eles atuam de forma... eles são debilitadores diante da motivação. Agora, pense você ainda como aluno recebendo a segunda mensagem. Então, você recebendo a seguinte mensagem quando você cometeu um erro. Vamos entender o que você errou, vou te ajudar. Como é que você se sentiria? Então agora, tente imaginar como é que o seu aluno se sentiria quando você dissesse isso para ele. Ele se sentiria muito mais motivado para buscar e superar o erro que ele cometeu. Nesse caso, ele desenvolveria sentimentos negativos? Pode ser que sim, num primeiro momento, mas se você está construindo um ambiente em que você transmite a mensagem de que errar é algo natural da construção do conhecimento, que não é algo ruim ou que precisa ser punido, então esse sentimento vai se modificando ao longo do tempo. Na última semana, nós tivemos uma imagem que ficou bastante famosa nas redes sociais sobre a forma como o professor respondeu uma aluna que deixou um recado demonstrando a insegurança da sua resposta em uma prova. A prova era de matemática e a aluna ela não estava se sentindo confiante em uma das questões da prova. E a aluna deixou o seguinte recado para o professor. No caso, o professor chamava Jorge. Jorge, eu sou uma decepção em matemática, então não se assusta com o meu 0. Mais adiante, a estudante ainda fez um pedido. PS, me dá 1 ponto. Porém, essa era só uma questão de insegurança mesmo, porque a aluna, ela acertou a questão. E aí o professor, ele poderia simplesmente ter passado batido, mas ele resolveu escrever uma mensagem de volta para a aluna, encorajando essa aluna. Ele reescreveu o texto que ficou assim: Jorge,
Eu não sou uma decepção em matemática, então me ajuda a entender melhor? E o questionamento, ele respondeu, né? O questionamento que a aluna tinha feito. Claro, sobre o pedido de nota pela aluna para o professor. E aí ele coloca assim, não há necessidade, porque a aluna tinha feito corretamente a questão. Então essa mensagem reforçou, de certa forma, o sentimento de capacidade da aluna ao lidar com a questão da prova que foi resolvida com êxito. Esse evento recebeu elogios de alunos, de professores e da sociedade em geral. Os comentários nas imagens compartilhadas mostraram alunos, por exemplo, elogiando a atitude do professor, como o seguinte relato: se eu tivesse tido um professor assim e não uma que falava que nunca daria para nada porque é preguiçosa e burra, eu teria poupado muita dor ao aprender matemática. Amei seu professor. E também uma outra aluna que disse o seguinte: preciso de um professor de matemática assim. Mas também tiveram aqueles alunos que disseram como seria para o caso deles, ou seja, se fosse o professor deles falando aquilo. A minha prof ia rir e fazer chacota, não duvido nada. E também teve a outra aluna que disse: cadê mais professores assim? Se você não entende uma coisa lá na sala, o meu professor explica debochando. Ele explica como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Triste. Esses comentários mostram como a sensibilidade do professor frente a um problema pode repercutir de forma positiva e também de forma negativa. Eu acredito que os professores eles saibam da importância do feedback, mas talvez o que falta é saber como ele influencia na motivação do aluno. O professor, ao comentar a prova dessa forma, ele demonstrou empatia pelo aluno, ele mostrou que se importa com ela e como ela estava se sentindo. Certamente essa atitude vai favorecer para uma questão, para uma relação mais próxima entre aluno e professor, de forma que seja construída essa relação ao longo do tempo. Irá construir um ambiente mais favorável para a aprendizagem dessa aluna. Nesse momento de dificuldade, o professor ele se aproximou da aluna e não contribuiu para o afastamento quando ocorre geralmente no momento de dificuldade. Então ele contribui para se aproximar dela na situação. Tem muito mais coisas para discutir sobre esse simples exemplo de feedback. Mas o que eu quero destacar sobre o feedback é que ele deve ser dado ao aluno de forma que ele possa entender e que poderá contribuir mais com a aprendizagem e a motivação se ele for fornecido sem o juízo de valor. Principalmente um julgamento culposo quando o aluno erra, né? Voltando lá no exemplo lá de cima. Então, se o aluno erra, não fornecer um julgamento de culpa e mostrar que você está ali para ajudar. Nós vimos um caso específico em que o feedback fornecido para a tarefa, avaliando aquela tarefa, foi executada, mas ele pode ser dado para o processo em si, né? O processo de executar a tarefa, sobre as ações e também sobre a avaliação pessoal, que é sobre a capacidade do aluno. Então, se você gostou desse assunto, clique agora em gostei, deixe seu like. E se quiser continuar recebendo conteúdos, se inscreva nesse canal e ative as notificações para receber um aviso quando tiver novos vídeos. Você também pode deixar seu comentário aqui embaixo e compartilhar o vídeo se você achar que deve. Eu agradeço por ter ficado até aqui e nos vemos nos próximos vídeos.